Olá! Que tal a gente embarcar hoje numa viagem no tempo? Nosso destino, a Atenas antiga, para uma das buscas intelectuais mais importantes da história. Com o mestre das perguntas, Sócrates, como nosso guia, a gente vai mergulhar no diálogo de Platão sobre uma questão que, olha, até hoje tira o sono de muita gente. Afinal de contas, o que é conhecimento? Vamos nessa? E o ponto de partida de tudo é exatamente este. Sócrates acreditava que a filosofia nasce da admiração. Sabe, aquele sentimento de se maravilhar, de olhar para algo e pensar: ué, como assim? É essa curiosidade genuína que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Então, para começar, vamos imaginar a cena. De um lado temos Sócrates, o grande filósofo. Do outro, Teeteto, um jovem matemático super promissor. E é do encontro dessas duas mentes, no meio da agitação de Atenas, que a nossa busca vai começar. E aqui está a pergunta que Sócrates joga na mesa. E o ponto crucial é que ele não está pedindo exemplos de conhecimento, tipo, geometria é conhecimento. Não. Ele quer ir mais fundo, ele quer a essência da coisa. O que é essa coisa que a gente chama de saber? Bom, depois de um certo receio inicial, o jovem Teeteto, incentivado por Sócrates, coloca na mesa a sua primeira grande ideia. É uma resposta que à primeira vista parece bem simples, bem direta, e que faz muito sentido. A ideia do Teteto é essa. Conhecimento é o que a gente percebe com os nossos sentidos. Se eu consigo ver, ouvir, sentir alguma coisa, então eu conheço essa coisa. Ver o sol lá fora significa saber que ele está lá. Parece bem lógico, né? E essa ideia do Teteto não veio do nada, tá? Ela tá super alinhada com o que dizia um famoso sofista, o Protágoras. Para ele, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, a realidade é como ela parece para cada um. Se eu sinto o vento frio, para mim ele é frio. Essa é a minha verdade, o meu conhecimento. Acontece que Sócrates nunca aceita uma resposta de primeira. E é aqui que ele se apresenta não como um professor, mas como um parteiro de ideias. Ele diz que não dá as respostas, mas ajuda os outros a darem à luz aos seus próprios pensamentos, para depois testar a saúde desses bebês. Então, como é que se testa uma ideia? Essa é a chave do método socrático. O objetivo nunca foi ganhar uma discussão, mas sim investigar uma ideia por todos os lados para, juntos, chegarem um pouquinho mais perto da verdade. O nome técnico para isso é maiêutica, que vem da palavra grega para profissão de parteira. É isso mesmo, a mãe de Sócrates era parteira e ele meio que adaptou a profissão dela para a filosofia, ajudando a trazer ideias ao mundo. O processo todo tem 3 etapas bem claras. Primeiro, o parto. A ideia nasce. No nosso caso, a ideia é conhecimento é percepção. Ok. Segundo, o exame. A ideia é colocada sobre uma lupa rigorosa. E por fim, o veredito. Essa ideia é forte, real ou é só uma ilusão, um fantasma? Agora, a ideia do teteto vai passar por esse teste de fogo. Bom, agora a coisa fica séria. A definição de teeteto vai para o banco dos réus. Sócrates começa a apertar, pressionar a ideia com vários cenários, cada um pensado para achar uma rachadura na lógica de que percepção é igual a conhecimento. Primeiro desafio, os sonhos. Pensa bem, num sonho, tudo o que a gente percebe parece 100% real. Se percepção é conhecimento, o que a gente sabe num sonho deveria ser verdade. Só que aí a gente acorda e descobre que era tudo falso. Então, se os nossos sentidos podem nos enganar de forma tão completa, como é que a gente pode confiar neles como a única fonte do saber? O segundo golpe vem com o exemplo da doença. Uma pessoa saudável prova um vinho e acha doce. Outra, doente, prova o mesmíssimo vinho e acha amargo. A percepção dos dois é real para eles, mas o vinho não pode ser doce e amargo ao mesmo tempo. Qual percepção é o conhecimento verdadeiro? Isso mostra como os nossos sentidos são instáveis e subjetivos. E aqui vem o argumento final, o checkmate. A memória. Imagina que alguém viu uma coisa ontem. Naquele momento percebeu e, pela definição, conheceu. Certo. Mas e hoje? A pessoa se lembra do que viu, mas não está mais percebendo com os olhos. Se conhecimento fosse só percepção, o conhecimento teria que desaparecer no momento em que a pessoa parasse de ver. Mas a gente sabe que não é assim. A memória existe. Logo, o conhecimento tem que ser algo a mais. Então, a primeira definição do Teteto foi para o espaço. Não aguentou o exame. Mas, e aqui está a beleza do método socrático, isso não é um fracasso. Muito pelo contrário, é um progresso gigantesco.
E essa é a grande lição. Ao provar o que o conhecimento não é, Teto e a gente junto com ele fica um passo mais perto da verdade. Descartar uma ideia errada já é, em si, um ato de sabedoria. Essa citação do Sócrates resume perfeitamente o espírito da coisa. Com toda a humildade, ele diz que não tem as respostas. O papel dele é ajudar os outros a questionar, a examinar e a crescer. A jornada que se faz junto é o que realmente importa. E assim, o diálogo nos deixa sem uma resposta final, mas com uma pergunta ainda mais poderosa. Ao mostrar que conhecimento não é só percepção, Sócrates nos joga de volta para o ponto de partida da filosofia, a admiração. A busca está longe de acabar. E agora a pergunta fica para a gente. Se não é percepção, então o que é conhecimento?